Olá amigos da Voz da América, hoje é terça-feira, é mesmo, hoje é dia 21 de abril, exatamente há 5 semanas a Voz da América tem estado a levar até os nossos internautas Washington fora de horas, a partir da casa de cada um dos integrantes da redação, considerando que estamos em regime de confinamento, de quarentena, estamos a preparar toda a emissão a partir de casa, a Voz da América não deixou nenhum buraco na programação. Washington fora de hora, eu sou o Álvaro de Andrade e vou estar convosco durante os próximos 30 minutos, lembrando que logo mais às 19 de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, estaremos através das ondas curtas, onda média, também na internet, voaportugues.com e das parceiras na nossa emissão de rádio. Durante todo o dia estamos presentes nas redes sociais, na nossa página voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com muitas notícias que marcam esta terça-feira. E aqui vamos começar lembrando que eu quero também ter os seus comentários. Lembro os seus comentários e vou ter o prazer de ler os seus comentários aqui nesta edição do Washington Fora de Horas de hoje. Vamos começar com uma notícia que está a ter algumas reações, que ontem a cadeia televisiva americana CNN revelou que o líder da Coreia do Norte encontra-se em grave perigo, citando fontes da Casa Branca, mas um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse à Voz da América não ter notado qualquer atividade incomum de Kim Jong-un. Não temos nada que possa comprovar que Kim Jong-un esteja com problemas de saúde, acrescentou a mesma fonte à Voz da América da diplomacia sul-coreana, depois de um porta-voz da presidência em Seul ter afirmado que não tinha nada a confirmar em relação às notícias de Kim vindas a público depois de ele não ter comparecido no aniversário do seu avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, no dia 15 de abril. Entretanto, o jornal sul-coreano Daily NK, que possui uma forte rede de contactos na Coreia do Norte, informou ontem que o líder da Pyongyang encontrava-se num resort em situação estável depois de uma cirurgia ao coração. A publicação citou fontes anónimas que aventaram que a cirurgia teria sido feita devido a vários fatores, como obesidade, o uso abusivo de cigarro e excesso de trabalho. Por seu lado, a agência de notícias Bloomberg, aqui dos Estados Unidos, também cita uma fonte da admissão americana que terá adiantado que a Casa Branca foi informada de que Kim foi submetido a uma cirurgia na semana passada e que a situação terá piorado. Nem a Casa Branca, nem as autoridades norte-coreanas comentaram até agora esta informação que está a dominar no noticiário internacional. Aqui na Voz da América nós continuamos a seguir este caso, mas por agora vamos a um relatório que acaba de ser divulgado sobre a liberdade de imprensa em todo o mundo, particularmente nos países de língua portuguesa. O relatório da organização com sede em França, Repórteres Sem Fronteiras. De acordo com esse mesmo relatório, a liberdade de imprensa deteriorou-se em 3 dos países lusófonos, com a Guiné-Bissau a sofrer a maior queda e Timor-Leste a registrar a subida mais acentuada no índice anual da Organização Repórteres Sem Fronteiras. De acordo com o relatório e do índice que classifica a liberdade de imprensa no mundo e avalia 180 países, entre os países lusófonos, Guiné-Bissau, Brasil e Moçambique registraram piores resultados que na avaliação anterior, enquanto Portugal, Timor-Leste e Angola melhoraram. Cabo Verde manteve as posições no índice anterior. A Guiné-Bissau, que este ano surge no lugar 94, caiu 5 posições, e enquanto os Repórteres Sem Fronteiras consideram que o impasse político que se vive no país tem sido um obstáculo à liberdade de imprensa. A organização assinala a ocupação no início de 2020 da sede da rádio e televisão nacionais por militares próximos do autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, no contexto da crise política surgida após a segunda volta das presidenciais de dezembro de 2019. Ainda de acordo com o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, que, como disse, acaba de sair, o índice registra a queda de 2 lugares do Brasil, que passou da posição 105 para 107, enquanto Moçambique desceu de 103 para 104 naquele mesmo índice.
Os Repórteres Sem Fronteira consideram que o Brasil permanece um país particularmente violento para a imprensa em Moçambique, denunciam fortes pressões e agressões frequentes a jornalistas independentes. Assinalaram, por outro lado, a quase impossibilidade de os jornalistas acederem ao norte do país, onde grupos armados têm atacado localidades, pilhado e morto civis, adiantando que 2 jornalistas que tentaram fazer ficaram detidos durante 4 meses em 2019 e na semana passada, há 2 semanas, um jornalista foi sequestrado, está desaparecido e familiares acreditam que ele esteja morto. Apontam, por outro lado, também que Angola subiu 3 posições na classificação, passando da posição 109 para 106. Os Repórteres Sem Fronteiras destacam os sinais encorajadores dados como a absolvição de jornalistas de investigação em 2018, mas assinalam que os 4 canais de televisão, as rádios, cerca de 20 títulos de imprensa escrita permanecem em grande parte sob controle ou influência do governo e do partido no poder. A autocensura e a censura permanecem muito presentes em Angola, ainda de acordo com o relatório dos Repórteres Sem Fronteiras. Quanto a Cabo Verde, é o segundo país lusófono melhor classificado no índice, depois de Portugal. A organização destaca a diminuição do controle político sobre órgãos de comunicação públicos, apontando mesmo a decisão do governo de abdicar da nomeação dos administradores da televisão estatal, que passam a ser escolhidos por um conselho independente. O relatório não refere a São Tomé e Príncipe. Acabamos assim de trazer alguns destaques, um resumo do relatório sobre a liberdade de imprensa, particularmente nos países de língua portuguesa, que acaba mesmo de ser divulgado por aquela organização com sede em Paris. Vou aqui agora rapidamente aos nossos internautas, ver os que estão a acompanhar. Temos aqui o Manuel que saúda, também o Liana Versano de Rio de Janeiro dá um alô, também vi a Carla Dupré Duarte também a acompanhar-nos desde a cidade de Brockton. Mais à frente vamos falar da cidade do coronavírus. Quem mais temos por aqui? Temos também Yusuf Morgado diz boa tarde, gente amiga. Boa tarde, Yusuf. A Joana Eurico diz bom dia desde Londres. Comentários, portanto, que temos dos nossos internautas e que nós temos todo o prazer aqui em ler, e aguardo, portanto, aguardo aí mais comentários também do Armindo Afonso Miguel, do Eugênio Molapa, também o Eudino Lu e a Limo Angel Rafael, que estão a acompanhar-nos. Obrigado por estarem aqui através do Washington Fora de Horas no Facebook. Vou agora para outras notícias. Vamos continuar agora em Angola, onde a UNITA, o maior partido da oposição, manifestou preocupação com uma forte campanha que, segundo ela, tenta criar falsos factos atentatórios da imagem e honra do seu líder Adalberto Costa Júnior. Em comunicado distribuído hoje à imprensa, o secretário executivo do partido sublinha que estas tentativas coincidem, e cito, com a entrada em cena de um tal gabinete de inteligência e ação psicológica na presidência da República. A UNITA diz estar particularmente preocupada com este grupo que se configura como um grave retorno ao Estado de partido único ou um Estado em guerra, apoiados em ardilosos aparelhos de intoxicação e propaganda que atentam contra a pluralidade das instituições políticas e contra a liberdade dos cidadãos. Segundo a UNITA, um gabinete de ação psicológica é típico de regimes antidemocráticos, ditatoriais e totalitários, sublinhando ainda que em Estados democráticos e de direito a existência de uma tal estrutura é totalmente inaceitável. A Voz da América contactou Norberto Garcia, do MPLA, que preferiu não gravar entrevistas, esclarecendo, no entanto, que todas as questões de um debate em que ele participou e de onde terão saído essas acusações que, segundo a UNITA, vai continuar a defender e que o marketing político todos fazem. Fazem os governos, fazem as empresas, a oposição, dando exemplo das cadeias televisivas com o slogan de que são as melhores. Portanto, este é um assunto que vamos desenvolver na nossa emissão da rádio. Logo mais às 18 horas de Angola vamos ter várias reações, tanto da UNITA como do MPLA, sobre esta situação. Continuamos aqui no Washington Fora de Horas. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, esta é a Voz da América, em tempo especial de pandemia.
O Washington Fora de Horas não fica de fora do seu horário, todos os dias neste mesmo horário, de segunda a sexta, cada dia com um colega, não dos estúdios, mas sim das nossas casas. Vamos agora ver o que está a rolar, como dizem os brasileiros por aí, ou como está trending, como gosta de dizer a Mayra, e que fornece os subsídios do que está em destaque, por exemplo, no Twitter. Hoje é um dia que se assinala o aniversário da morte de Prince. Na manhã do dia 21 de abril de 2016, o músico polimítico que criou mais de 30 álbuns e ganhou 7 prémios Grammy, com uma carreira de 40 anos, foi encontrado morto em Paisley Park, na sua casa e estúdio de gravação no estado de Minnesota. A causa da morte foi uma overdose acidental do opiáceo fentanil. Ele tinha apenas 57 anos. Mas hoje é um dia em que também se celebra a vida de alguém muito especial para uma boa parte do mundo, principalmente porque eles gostam da monarquia. A Rainha Elizabeth II do Reino Unido completa 94 anos. E nas redes sociais, como o Twitter, Prince e a Rainha, são os assuntos mais badalados do mundo para nos tirar um pouco da atenção do coronavírus. E é verdade. Mais à frente vamos ver como é que estão as demais redes sociais. Esta é a Voz da América. Temos aí o Shirsen Waka Matauera, diz boa tarde, Moçambique. Também a Mauro Oliveira Júnior diz acompanhando desde Manaus, Amazonas, no Brasil. Enquanto isso, vou trazer mais um relatório agora das Nações Unidas que fala sobre a malnutrição, que atinge 43% das crianças com menos de 5 anos em Moçambique e 30% das crianças com a mesma idade em Angola, de acordo com o relatório global 2020 sobre crises alimentares das Nações Unidas, divulgado hoje. Na África Austral, onde vivem mais crianças com menos de 5 anos que são cronicamente malnutridas, o ranking é liderado pela Tanzânia, seguindo-se Moçambique, Madagascar, República Democrática do Congo e o Malawi. Segue-se depois a Zâmbia, o Lesoto, Angola, Suazilândia e Zimbábue. O relatório diz que apenas 28% das crianças com menos de 5 anos em Moçambique e 33% em Angola têm uma alimentação minimamente diversificada para o seu crescimento e desenvolvimento. Nessa região do continente africano, mais de 30 milhões de pessoas em 11 países enfrentaram uma grave crise e níveis de segurança alimentar aguda, particularmente em 2019, que continua. Os relatores recordam que a África Austral está a sofrer as consequências da crise climática, aquecendo o dobro do ritmo normal, e muitos países foram fustigados por múltiplos choques climáticos em 2019, como Moçambique. Também citam Angola com a seca e, igualmente, Cabo Verde. Em Moçambique, ontem o ministro, o Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança, o porta-voz Orlando Madumane, reconheceu que 52 jovens foram assassinados na vila de Chitachi, no distrito de Muidumbi, na província de Cabo Delgado, por elementos que vêm realizando ataques contra alvos civis e militares na região há mais de 2 anos. Isso aconteceu na semana passada. Ontem, finalmente, o governo reconhece. Enquanto isso, essa violência no norte de Moçambique continua a trazer dados. Agora, o número de pessoas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado subiu de 152 mil pessoas para 162 mil, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Sobre a situação humanitária na província, diz que a maior parte dos afetados está localizada nos distritos de Macomia, Mocimbo da Praia e Kisanga. Dos 162 mil afetados, 40 mil saíram das zonas consideradas de risco, maioritariamente situadas mais para o norte da província de Cabo Delgado, e estão a receber assistência humanitária na cidade de Pemba, capital da província. O Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas prevê assistir mais de 84 mil pessoas. Lembro que os ataques de grupos armados são classificados por organizações internacionais como ameaça terrorista e já tiraram a vida pelo menos 350 pessoas e muitas estão deslocadas. Vamos agora, antes de irmos para a atualização do novo coronavírus, outra notícia que também está a fazer manchete aqui nos Estados Unidos. Ontem o presidente americano anunciou que vai assinar um decreto presidencial que proíbe temporariamente a imigração ao país como forma de preservar postos de trabalho para os americanos.
No Twitter, ele escreveu, e cito, à luz do ataque do inimigo invisível e também pela necessidade de proteger os empregos dos nossos grandes cidadãos americanos, eu vou assinar um decreto presidencial para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. O presidente não deu detalhes sobre o decreto, embora se admita que seja para impedir qualquer tipo de imigração. Mas a imprensa diz que pode visar essencialmente profissionais altamente qualificados que, segundo certos setores, têm tomado lugar a quadros americanos, principalmente nas áreas de saúde, médicos, cientistas, tecnologia e em vários outros aspectos da área da ciência. Entretanto, neste momento, o número de mortes devido ao novo coronavírus chega a 42.364 e os infectados ultrapassaram os 780 mil até esta manhã aqui nos Estados Unidos. E por isso Trump, no entanto, voltou a defender as medidas de distanciamento social. Apesar de também pedir um retorno gradual às atividades, o presidente reconheceu a necessidade do respeito às orientações dos órgãos de saúde. Ontem, ele disse, e cito, neste período, os americanos devem manter uma rigorosa vigilância e continuar com a higiene cuidadosa, distanciamento social e outras medidas protetivas que estabelecemos, escreveu o presidente, que deve encontrar-se ainda hoje em Washington com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, o estado mais afetado pela Covid-19 e que tem criticado atrasos por parte do governo federal. Não temos informações de que horas será este encontro, mas com certeza será um encontro muito interessante de ser seguido. São 9 horas e 46 minutos aqui em Washington. Esta é uma edição especial do Washington Fora de Horas, nesse período especial de quarentena, cada dia a partir da casa de um dos colegas da Voz da América. Amanhã o Amancio Miguel estará aqui neste mesmo horário. Eu sou Álvaro Luz de Andrade, é um prazer sempre estar com cada um de vocês através do Facebook. Temos pedido que nos enviem um pequeno testemunho em vídeo, por exemplo, 1 minuto. É só colocar o telemóvel na posição assim deitada, não faça isto, assim, e gravar de frente para a câmara, dizer como está a ser a sua quarentena, como tem enfrentado o confinamento aí, o distanciamento social, as restrições no seu país, como está a ser respeitado o estado de emergência no seu país. Envie aqui para a Voz da América, nós teremos todo o prazer em publicar. Portanto, envie aí para a Voz da América. Aqui estamos com Washington Fora de Horas, logo mais teremos a nossa emissão de rádio, mas nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre VOA Português, vai encontrar todas as informações, por exemplo, a atualização do novo coronavírus. A nível mundial, a pandemia já matou mais de 171.255 pessoas até esta manhã, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, que aponta para quase 2.500.000 infectados. Pelo menos 558.400 pessoas foram consideradas curadas. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, Espanha, França, Reino Unido. Na África, dados do controle de doenças da União Africana indicam que foram registados 1.161 óbitos entre 23.251 casos. A África do Norte é a região mais afetada. No mundo lusófono, em África, Cabo Verde tem 107 casos, uma morte, Guiné-Bissau 50, Moçambique 39 e Angola soma 24 casos de Covid. São Tomé e Príncipe continua sem casos registrados de acordo com o governo. Numa primeira identificação tinha 4 casos positivos, mas que não foram confirmados numa segunda análise. Este é um assunto que estamos também a acompanhar a qualquer momento. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, uma cidade está a chamar a atenção, particularmente na diáspora cabo-verdiana, que é a cidade de Brockton, no estado de Massachusetts. De acordo com dados divulgados ontem à noite, numa reunião do município, da liderança da cidade de Brockton, em que há 2 cabo-verdianos como vereadores, há uma brasileira e há 2 haitianos e depois mais 5 americanos de origem, com o presidente da Câmara de Mayor, o presidente da Câmara de Brockton, que chegaram à conclusão que, por per capita, numa cidade com apenas 100.000 pessoas, Brockton é a cidade com o maior número de casos no estado de Massachusetts, que é um dos casos que o número continua a subir.
Nessa cidade vive uma grande parte da comunidade cabo-verdiana e foram feitos apelos diretamente aos cabo-verdianos que não têm, na sua grande maioria, respeitado as restrições impostas pelas autoridades. Até ontem, a cidade de Brockton, de cerca de 100 mil habitantes, tinha 1.167.671 casos e 76 mortes. Cerca de metade pode ser integrada por cabo-verdianos. Um assunto que também estamos a acompanhar e teremos mais dados na nossa emissão de rádio logo mais à frente. Mais informações, procure sempre a página da Voz da América, voaportuguês.com e também nas redes sociais, particularmente no Facebook, depois do Washington Fora de Horas. Regressamos às redes sociais, a propósito, vamos agora ao Google. Falando em pandemia, no meio de tantas notícias, a arte é de facto onde se pode ir buscar algum consolo e nisso vários músicos estão a contribuir positivamente. Ontem, o Instagram vibrou com a batalha musical entre os produtores de R&B, Babyface e Teddy Riley. Mais de 500 mil pessoas estiveram a assistir, não no mesmo lugar, através das redes sociais, do Instagram, ao frente a frente virtual entre os dois na plataforma, em direto, e hoje o tema domina as pesquisas no maior motor de pesquisa, o Google. Foi de facto uma noite memorável entre dois profissionais que fizeram a diferença naquele estilo. No Facebook, há um perfil da Facebook de que temos falado desde que começamos este segmento trending aqui no Washington Fora de Horas. Chama-se Shut the Front Door, fecha a porta da frente, numa tradução à letra em português. Nesta terça-feira não podemos escolher um post popular no Facebook, mas um perfil, já que o Shut the Front Door domina a lista de perfis com posts mais populares. Vale a pena passar por lá uma vez por dia para dar uma boa risada. Portanto, espero aí que visite essa página, esse perfil Shut the Front Door. No website da Voz da América, o artigo mais visto nas últimas horas é sobre o pedido da organização não-governamental Friends of Angola, com sede aqui em Washington, ao Banco Central Europeu e ao Banco de Portugal, de uma investigação aos bancos angolanos em Portugal. Vale a pena ler esta reportagem e várias outras em voaportuguês.com. E regresso ao nosso Facebook para ver nossa página, quem está aí a acompanhar. O Zé Viriato diz: abraços de Nacala, Porto. O José Alino diz: bom dia, Voz da América, gosto muito. Gosto muito do vosso programa. Informo-nos que tem cidadãos a destino para Cabinda que estão há 2 semanas abandonados no aeroporto 4 de fevereiro em Luanda, sem comida, água e sem nenhuma assistência da parte do governo angolano. Neste momento de grande pandemia, este comportamento é condenável segundo as normas fundamentais dos direitos humanos. É uma denúncia do José Alino. Na verdade, durante o estado de emergência está proibida a circulação de pessoas entre províncias. Houve uma janela há 2 semanas, mas esses aqui, segundo ele diz, José Alino, há 2 semanas estão no aeroporto 4 de fevereiro à espera. António Chipong também dá um alô desde Angola. E temos mais aqui, mas o Facebook está a enganar-me aqui, está a esconder-me alguns comentários. Desde já peço desculpa. O Eudino Lu diz sempre em alta. Obrigado por estar a acompanhar. Temos mais pessoas aí. Estou a ver aqui o António Chipong diz boa tarde a partir de Angola. Vou ver se talvez aqui posso ler melhor do que no computador. Mas são os nossos... o Fidalgo Owane diz de olho nas notícias diretamente de Angola, fronteira com Malawi. Temos também o Ricardo Chalai diz a partir de Luanda, estou atento ao vosso programa, força aí. O Amauri Oliveira Rio Júnior diz acompanhando desde Manaus, no Brasil, já tinha dado um alô também. Temos o Shirson Waka Matavela, boa tarde desde Moçambique. Obrigado por acompanharem Washington Fora de Horas da Voz da América. Relembro e sugiro que visitem a nossa página na internet, voaportuguês.com, e depois do programa vejam o que nós temos aqui no Facebook, na nossa página,
temos muita informação na nossa página de Facebook. Quem mais temos aqui? A Joana Eurico já tinha cumprimentado, Manuel também, Georgina Barvante dá um alô, também o Shirsen já tinha cumprimentado, o Jairton Coutinho Amaral, olá amigo, desde Santa Rita, no Paraná, nordeste do Brasil, e também a Joana Eurico desde Londres, obrigado pelas informações. Obrigado por estarem aqui ligados na Voz da América. Nelson Jutalo Banguidala Mongo diz boa tarde desde Angola. Dilson Furtado, estamos juntos. Os nossos internautas a acompanhar. Obrigado por estarem aqui ligados. Continuamos com mais notícias. Vamos para a Venezuela. No início do programa dei o relatório sobre Repórteres Sem Fronteiras em relação aos países africanos e todos os países de língua portuguesa. Mais à frente na nossa página pode ver estas notícias. Na Venezuela, o Colégio Nacional de Jornalistas denunciou hoje que na primeira quinzena de abril e durante a quarentena da Covid-19 registaram-se 28 agressões a jornalistas no país, maioritariamente pelas forças de segurança. O CNP, que é o organismo responsável pela atribuição da carteira profissional, indicou que desde janeiro último foram contabilizados 62 ataques. O secretário-geral do órgão, Edgar Cárdenas, disse, e cito, as agressões jornalistas e a perseguição da imprensa representam as pretensões do governo de impor a censura e criminalizar a opinião para instaurar o silêncio. Mais notícias. Em Myanmar, a antiga Birmânia, um motorista da Organização Mundial da Saúde que conduziu um veículo com amostras clínicas de testes do novo coronavírus foi morto durante um ataque numa zona de combate entre grupos rebeldes e militares. As Nações Unidas disseram que o condutor de 28 anos, birmanês, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital onde recebeu ajuda. O ataque, cuja origem não foi determinada, ocorreu perto da cidade de Mimbia, na zona ocidental do país. Regressamos aí ao que é trending no Facebook da Voz da América. O vídeo mais popular, adivinhem lá. Não é difícil adivinhar para quem visita a página da Voz da América no Facebook. É neste momento a reportagem sobre a morte do pai grande do Namibe, Francisco Chicuteni, o homem que tinha o maior número de filhos em Angola, talvez no mundo, 281. Se ainda não viu a reportagem, visite o nosso Facebook. Logo depois deste Washington Fora de Horas, pode ficar na página, deixa um pouquinho, vai encontrar as reportagens sobre o pai grande do Namibe e também pode ver no YouTube, VOA Português, lá no nosso canal no YouTube, pode encontrar esta reportagem. E já sabe, todos os dias a Voz da América partilha no Facebook e no Twitter gráficos atualizados com as informações mais recentes sobre o coronavírus. E hoje é terça-feira, sexta-feira é dia do Angola Fala Só. Convidado é o rapper Fatar Mac. Cidadania e como praticá-la em tempos de coronavírus é o tema que nós vamos desenvolver na sexta-feira. Queremos relembrar que temos várias outras notícias na nossa página da internet. Vou até dar uma volta por aí para ver, a recomendar algumas reportagens que podem acompanhar e ler, por exemplo, o representante do Banco Africano de Desenvolvimento falou nome pessoal, não como representante do banco, mas deu uma entrevista à Voz da América, Joseph Martial Ribeiro, sobre a crise das economias africanas e a oportunidade de finalmente a África decidir o seu destino do ponto de vista da revolução económica. Ele defende que a crise é uma oportunidade para economias africanas apostarem na industrialização. É uma entrevista que vai sair na íntegra no programa Agenda Africana amanhã na rádio e também no nosso website, mas já está uma parte da nossa página. Visita aí esta reportagem. Temos também uma reportagem sobre violência contra a mulher em Moçambique. Autoridades moçambicanas pedem vigilância para o aumento da violência durante esse período da Covid e vamos ter várias reportagens sobre a situação da violência contra a mulher nos nossos países, que em outros países têm estado a aumentar durante este tempo de quarentena. Portanto, vou-lhe recomendar que visite a nossa página na internet. Temos várias reportagens e lembrando que na nossa emissão de rádio vamos também trazer a questão da violência em Moçambique. Também pode ver uma aplicação criada por um jovem angolano na nossa página, que é tipo um inquérito. As pessoas podem entrar lá e responder a perguntas e ter uma ideia se podem estar contaminadas ou não com o coronavírus e a partir daí procurar
um médico, mas não é um diagnóstico, é apenas uma indicação frente a várias perguntas. Tem-se como ideia se os sintomas que as pessoas estão a sentir podem indiciar o coronavírus. Portanto, esperamos que podem visitar essa reportagem. Temos também, como disse, vamos ter uma reportagem sobre a denúncia da UNITA de que há uma campanha contra o seu líder, e várias outras reportagens na nossa página na internet. Pode visitar voaportugues.com. Regresso, antes de terminar, aqui ao Facebook para dar um último alô aos internautas que estão a acompanhar-nos. Deixa-me ver se me permite. Agora sim, o Carlos Cruz diz: o cabrito come onde está amarrado, mas há cabritos que têm elasticidades duvidosas, comem até a lavra do vizinho. Está a citar uma afirmação de Raul Danda, da UNITA, em TV Zimbo. Quem mais? Lídia Andrade Silva acaba de juntar. Sansão Chum diz boa tarde desde Maputo. O Amanso Miguel provoca dizendo Madoda. Amanhã o Amanso Miguel estará aqui, portanto não esqueça-se de acompanhar também o Washington Fora da Hora especial em tempos especiais de coronavírus. Santos de Jura-Chefe diz boa tarde, Voz da América, a partir da Suíça, bom trabalho. E com estas notícias estamos a chegar ao final desta emissão do Washington Fora de Horas especial da Voz da América, vendo uma última volta pela atualidade para tentar trazer mais informações, mas são essas neste momento. Portanto, vamos continuar nas redes sociais e também através da nossa página, logo mais na nossa emissão de rádio. Não esqueça de sintonizar a Voz da América, ondas curtas, onda média, também na página voaportugues.com, e em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, pode acompanhar-nos em rádios parceiras, e em São Tomé e Príncipe através da nossa retransmissora local a partir das 19 horas Maputo, 18 em Angola, 17 em São Tomé e Guiné-Bissau, 16 horas de Cabo Verde e 14 horas de Brasília. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, termino aqui então Washington Fora de Horas. Obrigado pela sua companhia, continue com a Voz da América, estamos também durante todo o dia com a atualidade. Fiquem bem, se puder fiquem em casa, respeite as restrições, de uma forma de todos vencermos o coronavírus. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.